Seja bem-vindo, está no ar a entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você, é claro, é meu convidado especial. E hoje a gente vai falar sobre fidelização de clientes. Como é que a gente pode trabalhar da melhor forma para conseguir isso, hein? E para isso a gente vai entrevistar hoje a Nara Yashan, que é cofundadora e CMO da Cuponeria. Nara, obrigado pela sua participação. Eu queria perguntar para você, qual que é a importância primeiro, Nara, da gente ter um bom atendimento para justamente conseguir manter a fidelização desse cliente? Porque a gente fala muito nessa questão de ter um cliente que não seja passageiro, mas a gente tem que desenvolver métodos para isso, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Exatamente, Márcia, é um prazer estar com vocês hoje, é muito legal estar aqui. Bom, a fidelização de clientes ela é super importante e a tendência é que seja cada vez mais, porque hoje em dia o público tem essa exigência, né, por uma atenção maior e é muito importante que as empresas estejam muito atentas a isso. Então, a gente vem desenvolvendo isso há alguns anos. Hoje em dia, a Cuponeria, a gente tem essa unidade de loyalty, especialista em fidelização de clientes, e justamente dizem que o maior favor que você pode fazer por um concorrente é não fidelizar o seu cliente, porque as pessoas esperam mais benefícios. Então, assim, a gente trabalha com clubes de vantagens, cashback, tudo muito personalizado para o público das empresas, e isso tem se tornado assim uma tendência enorme e vai virar cada vez mais, porque as expectativas das pessoas hoje em dia são outras, elas pesquisam, elas sabem o que vale a pena, então isso é fundamental. Nara, a gente pode falar que hoje em dia tem um trabalho quase que personalizado em relação a esses clientes, justamente em função disso que você acabou de falar, dessa fidelização, mas levando em consideração também as limitações da empresa, né? Afinal de contas, nem sempre dá para conseguir personalizar tudo. Às vezes a demanda de cliente é muito alta. Então, como é que a gente faz para trabalhar nesse ponto? Para eu conseguir ter um trabalho quase que personalizado, né? Mas também conseguindo atender em um volume muito alto. Legal, essa pergunta é muito boa, porque assim, é tudo baseado em muita pesquisa, né? Então, a gente pega aquele público, o público daquela empresa, e a gente vê as tendências, tanto o que as pessoas estão buscando agora, quanto o que elas vão pesquisar nos próximos períodos, nos próximos tempos. E aí a gente consegue, com base nisso, com base em bastante estudo, claro que não é pessoa a pessoa, mas é com base em públicos que a gente tem, a gente consegue também prever. Então, isso é super importante. A gente não consegue fazer... Claro, são empresas gigantes que a gente trabalha. Hoje em dia a gente está com o Bradesco, o Elo, o Ticket. A gente pesquisa tendências, a gente entende aquele público e a gente consegue trazer aquilo que vai agradar o usuário final. Agora, Nara, quando a gente fala de público e a gente cita a questão de personalizar o atendimento, ou enfim, de ter esse trabalho um pouco mais fechado com as pessoas, qual que é o momento? Primeiro eu quero te perguntar se vale a pena você focar em um público, ou seja, é um trabalho personalizado, mas para um público como um todo, não para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas. Se vale a pena fazer isso ou então se vale a pena realmente seguir pessoa por pessoa, tratar a necessidade de cliente por cliente. O legal de hoje em dia é que com inteligência artificial a gente consegue fazer cada vez mais a nível pessoa. É claro que isso a gente não consegue ainda fazer totalmente toda uma empresa nova para aquela pessoa, mas a gente consegue entender melhor as expectativas dela, o momento da vida dela, o que ela está passando. Então, assim, por mais que hoje em dia não seja uma coisa totalmente pessoa a pessoa, a tendência é que com inteligência artificial isso se torne cada vez mais possível. E a gente já faz uso de algumas ferramentas de inteligência artificial, claro que não fere a privacidade de cada um, mas a gente consegue entender esse público específico. E é uma coisa que as pessoas valorizam muito, né? Então, se você chega no momento certo, com aquilo que a pessoa está buscando, isso faz total diferença de você chegar com uma coisa que é assim, mais chutada, que pode não ser aquilo que vai agradar. Assim, a informação hoje em dia é muito valiosa e a gente conseguir agradar é super importante.
Nara, a inteligência artificial chegou com força total, não só no Brasil, mas no mundo todo, e ela auxilia realmente a questão do atendimento personalizado. Mas uma questão que talvez me preocupa, e é isso que eu queria debater com você, é a questão desse atendimento não se tornar tão robotizado. Porque o cliente, ele até um certo ponto, eu falo como cliente, a gente até trabalha com a inteligência artificial, não tem problema. Mas chega um determinado momento que a gente quer um atendimento humano mesmo, porque a inteligência artificial é um algoritmo que é desenhado para atender uma resposta, para dar uma resposta. Mas o atendimento humano tem a sensação, tem a emoção, tem um atendimento mais, eu vou até dizer mais personalizado, mas é nesse sentido de emoção, de entender a dor do cliente. Como que a gente pode utilizar isso de forma saudável? Né? Ter a inteligência artificial, mas não se tornar uma coisa robotizada, fechada, engessada. Legal, para atendimento é super delicado mesmo. Inclusive, assim, quando eu falo que a gente usa a inteligência artificial para cumprir com as expectativas, na verdade a gente consegue trazer um site mais personalizado para aquela pessoa. Então, a cuponeria, a gente trabalha com clubes de benefícios, né? Então, são cupons, são cashbacks, são ofertas, são benefícios que a pessoa pode usar no dia a dia para economizar. Então, você conseguir usar a inteligência para trazer aquilo que a pessoa está buscando, para combinar com as expectativas de cada um, em cada momento da vida, é bastante diferente de você fazer um atendimento robotizado, né? Que é uma coisa que eu acho que, inclusive, é um uso da inteligência artificial que é muito delicado, e ainda acredito que tem muitos desafios. Então, quando eu falo de inteligência artificial, existe o bom uso, que é aquilo que a pessoa vai se sentir feliz, vai cumprir com as expectativas no dia a dia, e existe o mau uso, que é aquilo que a pessoa vai conversar com uma máquina, vai se sentir conversando com uma máquina e não vai conseguir cumprir com as suas expectativas, né? Então, acho que é importante separar o bom uso do mau uso da inteligência artificial. E conforme ela vai evoluindo, vão existindo novos usos que vão ser legais. Mas, por enquanto, deve ser usado tudo na medida que a gente consegue usar sem incomodar o cliente, né? Nara, quando a gente trata de atendimento personalizado para conseguir fidelizar um cliente, a gente pensa muito nas dores daquele cliente naquele momento. Mas a gente tem que levar em consideração que não é só isso. Que uma empresa tem que pensar muito além disso, né? Afinal de contas, tem que pensar na questão do produto, da qualidade do produto, tem que pensar também na oferta de produtos para conseguir manter aquele cliente e até evitar que ele procure a concorrência ou então, se for o caso, que ele permaneça mais com a gente do que com a concorrência. Então, já tirando um pouco dessa parte da personalização do atendimento, que a gente conversou agora há pouco, o que mais poderia ser feito para conseguir fazer com que esse cliente permaneça com a gente? Legal. Hoje em dia as pessoas pesquisam muito, né? E elas sabem quando os benefícios são reais, quando os benefícios não são reais. Então, por exemplo, quando se trata de um banco, de uma bandeira de cartão, de uma seguradora, as pessoas vão querer saber o que elas vão ter direito, como aquilo vai ajudar de outras formas no dia a dia, e elas esperam mais. Então, assim, que um banco também esteja presente em momentos que a pessoa precisa de algum produto, algum serviço, um cashback quando ela vai comprar alguma coisa, pontos, enfim. As pessoas sabem quais são os benefícios que elas têm e elas sabem que outras opções têm outros benefícios. Então, hoje em dia, uma coisa super importante é oferecer benefícios reais que acompanhem as pessoas no dia a dia. Então, assim, a pessoa tem um plano de saúde, mas ela vai querer também um desconto que ofereça bem-estar, um desconto na farmácia, e tudo isso ajuda, né, a reter a pessoa, um cashback, que a pessoa acumule um saldo na carteira e transforme em alguma coisa legal que vai fazer diferença. Então, as pessoas têm mais conhecimento sobre isso dos benefícios, elas pesquisam e além claro, o produto básico oferecido ser excelente, que isso é chave, né? Peça-chave para retenção, também os outros benefícios que estão no entorno. E aí o bacana é que a gente trouxe, né? A gente começou a trazer isso através de bancos, bandeiras de cartão e seguradoras, e a gente está evoluindo esse produto.
Então, hoje em dia, a gente traz gamification também, que é uma forma também de personalizar, né? Porque gamification, as pessoas vão cumprindo missões e acumulando um saldo que elas vão transformando em alguma coisa que elas podem usar no dia a dia. Então, tudo isso ajuda a reter. Você tem um saldo naquela carteira que você sabe que pode usar com uma coisa legal, e as pessoas sabem quando isso é real, quando o benefício está sendo... está ajudando no dia a dia, as pessoas têm esse conhecimento hoje em dia. Então, acho que além do produto, do atendimento, da excelente qualidade, também os benefícios adicionais que as pessoas conseguem usar. Vou te pedir licença rapidinho, só para a gente fazer um intervalo e a gente continua no bate-papo, pode ser? Combinado. A entrevista especial volta já. Estamos de volta aí na nossa entrevista especial de hoje. A gente está falando sobre métodos de fidelização dos clientes. Como é que a gente pode trabalhar para manter aquele cliente na empresa da gente sempre, tornar ele praticamente parte do negócio, né? E para isso a gente está conversando com a especialista no assunto, Nara Yachan. Nara, retomando um pouquinho do que a gente estava conversando antes, no primeiro bloco, né? Então a gente falou muito de ligação emocional que o cliente tem que ter com a empresa, mas conquistar isso não é fácil, né? Isso parte então da pesquisa que a empresa tem que fazer para conseguir entender o seu cliente. É uma coisa que a gente fala muito para quem está tentando abrir uma empresa ou para quem vai abrir uma empresa, que acima de tudo é conhecer quem ele vai atender para justamente entender essas dores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos métodos de estudo que vocês utilizam para vocês conseguirem entender o que o cliente de vocês querem. Legal. Aqui acho que eu vou trazer o nosso próprio caso, né? Que a cuponeria surgiu em 2011 para trazer os cupons de desconto para o Brasil. A cultura de cupom de desconto ela não existia no Brasil e a gente pensou, poxa, será que o brasileiro não gosta de cupom, como se pensa? Ou será que é porque o brasileiro não usa porque simplesmente não tem cupom no Brasil? Então, a gente resolveu testar. A gente trouxe essa cultura do cupom de desconto para o Brasil. Ela foi muito crescente. Ela tem, assim, uma evolução que foi um fenômeno, porque as pessoas começaram a buscar, começaram a se interessar por cupom. Então, a gente começou basicamente com cupom de desconto. E com o próprio entendimento de público, entendimento do produto, a gente viu que esse mesmo produto também poderia virar clube de benefícios para grandes empresas, só que com cupons exclusivos, com cashback totalmente diferenciado para cada empresa e tal. Então, a gente viu que a gente, com pesquisa de público, com pesquisa dos potenciais do nosso produto, a gente entendeu que também tinha potencial de criar esses clubes de benefícios e agora a gamificação também. Então, isso você entender o público que você está atendendo o básico do básico, né? E no nosso caso, a gente começou com o público e viu que existia potencial para novos públicos, que justamente são essas grandes empresas que contratam os clubes de benefícios. E você entender os desafios de cada um, você entender que a sua persona não é só necessariamente só a persona que você tinha no momento zero, que isso pode ir mudando, que o mercado vai mudando e que você pode descobrir novos desafios no mercado, isso é super importante. E isso você só consegue entender quando você abre a cabeça, né, para entender diferentes empresas, diferentes expectativas, diferentes tipos de clientes. Então, acho que esse aprendizado que a gente teve ao longo do tempo, ele fala bastante sobre isso, né? E sobre como um contexto pode trazer coisas diferentes. Então, assim, na pandemia, que as lojas estavam fechadas e tal, a gente migrou muito para cupons de desconto de e-commerce e trouxe o cashback, que se tornou, assim, uma peça-chave daquele momento de pandemia. Então, o entendimento de público, ele vem, assim, ele não só é importante em cada momento, como também é importante entender que isso pode mudar e entender que você pode descobrir novos potenciais naquele produto. E isso é totalmente com base em pesquisa, com base no que a gente levanta de dados, com base no que a gente está vendo das mudanças no mercado.
Eu não sei se tem alguma outra dúvida em cima desse ponto, mas eu acho que esse caso exemplifica muito bem isso. Quando a gente fala de fidelização de cliente, a gente fala também, talvez, dessa parte de mudança de comportamento, que é justamente o que você está trazendo, né? Porque é isso. O Brasil gosta de desconto, gosta de cupom, quem não gosta? Mas a gente, infelizmente, tem uma coisa aqui no Brasil, uma ideia de que esses cupons não são reais, né? De que aquele desconto ali realmente ele não existe, né? É igual, por exemplo, quando a gente vai comprar e o vendedor fala assim, tá a preço de custo. Ué, então você está ganhando o que aqui? Porque ninguém abre loja para vender um produto a preço de custo. Preço de custo a loja não se sustenta. E a gente não é bobo, a gente sabe disso. Então tem um pouco dessa questão da mudança de cultura também, né? E é forte trabalhar com isso, né? Essa mudança de cultura pode vir também com essa fidelização, né? A gente viu que trazendo esses descontos reais e as pessoas conhecendo os preços, monitorando os preços e vendo que os descontos eram reais e faziam diferença, que o cashback realmente voltava um valor na conta, que ela sabia que aquele valor era um adicional, isso faz muita diferença, né? Porque a pessoa, a gente hoje em dia sabe que as pessoas estão monitorando, estão atentas, então assim, as pessoas conhecem o preço de um Big Mac, elas vão saber se o Big Mac realmente está com desconto ou não. Elas vão saber, tem um desconto que a gente gosta muito que é o 2 por 1, né? Elas vão saber se as pessoas chegam na lanchonete, é um lanche que elas sempre consomem, né? Elas vão saber que estão realmente vindo 2 pelo preço de 1. Então, o que é mais gostoso para a gente é quando a gente vê esse reconhecimento por parte das pessoas. Não, isso aqui realmente faz diferença, volta um cashback, esse desconto é real, porque é um produto que eu gosto de consumir, ele realmente está com desconto. Então, isso que é bacana, eu acho que essa ingenuidade de, eu achava que isso aqui estava na promoção, mas não é bem uma promoção, era uma enganação. Eu acho que isso tá morrendo, né? Isso está hoje em dia com a mais facilidade de pesquisa. A tendência é isso ir diminuindo. Isso é muito bom, assim, isso é ótimo para o consumidor e muito legal para as empresas que trazem descontos reais, porque a credibilidade ela tá nisso, né? E até interessante a gente falar sobre isso, porque quando você trata o seu cliente com respeito, quando você se propõe, por exemplo, a dar um desconto e você faz isso de forma efetiva, isso acaba fidelizando. É isso que mantém o cliente perto. O consumidor hoje ele tem um comportamento de se ligar naquela empresa de várias formas. E não há nada melhor do que você se ligar a alguém que está trabalhando com honestidade. Então, talvez ele até encontre um produto mais barato em outra situação, mas tem essa questão, ele vê lá, fala, poxa, realmente essa empresa me trata com honestidade, não pensa que eu sou bobo, está me dando um desconto real. Às vezes não é nem pelo valor, é pela honestidade. Quantas vezes a gente, que também está do outro lado, você também é consumidor, e eu sou também, quantas vezes a gente não foi numa loja que a gente pensou, poxa, eu só vou comprar aqui porque essa loja me tratou com respeito. Eu entendo que essa loja trabalha de uma certa forma. Talvez ali na frente esteja mais barato, mas aqui eu fui tratado de uma forma honesta. E é isso também, passa por esse caminho, né? Exatamente, a empatia, né? E isso cria uma relação de longo prazo mesmo. É uma relação que, assim, você trocar uma empresa que você sabe que se importa contigo, que tem uma comunicação legal, clara e honesta, é muito mais difícil do que você trocar uma empresa que você se sente desrespeitado, que você já contratou, já está querendo ir para outra empresa, outra solução, né? Então, essa empatia, ela é realmente fundamental. A gente está falando muito do caminho a favor, agora a gente vai falar do caminho contra. Nara, qual que é o maior erro que um empreendedor comete quando ele quer fidelizar um cliente? Qual que é aquela peça? Claro que tem vários, mas qual que é aquele que é essencial, que você fala assim, cara, a maioria faz isso, não dá certo e ainda é um tiro no pé ou um tiro na marca? O problema maior, na verdade, é que no Brasil existe muita cultura de atrair cliente e se pagar muito por isso e tal, e muito pouco investimento na fidelização. Então, o maior erro, na verdade, é o investimento ficar todo na atração de novos clientes e simplesmente ignorar a parte de fidelização.
Isso é uma coisa que a gente diz que hoje em dia estão começando a se preocupar, mas assim, ainda tem um longuíssimo caminho pela frente, porque o erro, na verdade, é achar que vale mais a pena atrair um novo cliente do que fidelizar os que você já tem. Quando, na verdade, os que você já tem são aqueles que são muito mais propensos a gastar, eles são muito mais propensos a recomendar o produto para outras pessoas, eles são muito mais propensos a passar o resto da vida junto com essa marca. Então, assim, o erro atual é o de investir em atrair novos, em vez de investir em fidelizar. Então, na verdade, acho que ainda não é nem um erro de fidelização, é um erro de não fidelização, no caso, no momento, né? E é interessante a gente colocar esse ponto, porque a gente consegue até ter uma divulgação orgânica do produto da gente, da nossa empresa. Porque se você trata bem o cliente que é fiel, ele traz outros clientes. Então a gente não tem que, exatamente como você colocou, não tem que pensar somente em buscar mais. Às vezes o aumento de faturamento vem do próprio cliente que você já tem. Hoje ele comprou R$100, gostou do produto, foi bem atendido, o serviço é bom, e aí ele volta e gasta 200. Só que além dos 200, ele traz o irmão, traz o tio, traz a namorada, traz a esposa, enfim, traz todo mundo para comprar também naquela empresa. Então acaba que você tem um crescimento orgânico a partir disso também. Então vale a pena ter esse olhar para isso, né? E aí uma coisa, Nara, que tem muito nas empresas que me ocorreu agora, e eu queria muito tratar isso com você, que é aquela questão de você dar mimos para os seus clientes. Vale a pena ainda? E até que ponto isso vale a pena, né? Aquela coisa de você no aniversário, não só mandar um oi, né? Um feliz aniversário, mas talvez mandar um presentinho, ter aquela coisa toda. Tem muita gente que está mandando cartão agora, você compra via internet, ou então você compra no próprio aplicativo de comida, aí chega lá aquele cartãozinho desejando um bom dia. Enfim, isso vale a pena também, né? Vale muito. Nossa, isso vale muito a pena. A marca que te trata com carinho, ela está em outro patamar, né? Comparado com uma marca que te trata de forma mecânica, né? Você é mais um naquela marca. Tratar com carinho, você dar um mimo, lembrar do aniversário, mandar uma coisa diferente ou até dar um desconto, um cashback. Isso faz total diferença, assim, você vê a marca de uma outra forma e a sua tendência, né? Você encara aquilo como, assim, de uma forma tão pessoal que o efeito acaba sendo o efeito de um convite, o efeito de um presente. Então, a marca, ela passa a ser vista como alguém próximo. A marca passa, assim, ela vira uma coisa que a pessoa tem carinho, ela tá no dia a dia. E isso muda tudo na relação. Então, não só vale a pena, como é uma das coisas que mais valem a pena. Nara, faltam só 2 minutinhos para a gente encerrar o nosso programa e eu não posso deixar de pedir para que você dê dicas especiais, 3 dicas aí importantes para quem tem uma empresa, quer crescer e quer fidelizar o seu cliente. Legal. Então, acho que a gente discutiu aqui uns pontos muito importantes da fidelização. Um é o de tratar a pessoa de forma pessoal, né? Então, assim, quanto mais conseguir chegar no nível pessoal, trazer essa proximidade, isso é muito importante. Essa outra parte de que investir em fidelização é muito mais importante do que investir em retenção, em atração de cliente. Essa parte também, assim, super importante da gente falar. Bom, mimos e o que conseguir trazer no dia a dia para o cliente ver, para o cliente ver a pessoa, ver a marca como uma marca que ela tem carinho, tem proximidade. Isso é também, assim, fundamental. Então, acho que são muitas dicas, né? Mas, assim, dar importância, tratar com atenção, tratar com carinho. A pessoa não é mais um número, está presente em vários momentos do dia a dia da pessoa. Eu acho que é um conjunto de coisas, elas devem ser feitas, né, em conjunto. Bom, acho que nenhuma empresa se arrepende por investir em fidelização, porque, no fundo, a pessoa, o cliente que é fiel,
é aquele que é o mais propenso a experimentar novos produtos da marca, recomendar a marca. Então, acho que esse conjunto de coisas é super valioso. Honestidade, bom atendimento, tratar o cliente com respeito e entender as dores dele. Eu acredito que esses também são pontos que são importantes para fidelizar qualquer cliente e manter o negócio não só aberto, mas próspero cada vez mais. Nara, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Você foi ótima com a gente. Eu tenho certeza que muitos empreendedores aprenderam pelo menos um pouquinho hoje com a gente. Obrigado, viu? Legal, muito obrigada. Foi um prazer, Márcio. Prazer nosso. A entrevista especial termina por aqui. Se você perdeu algum ponto, é só procurar a gente no YouTube. Na busca, coloca lá, Canal Empreender. Tem esse emblemazinho aqui do lado, é bem fácil de achar. E lá você encontra todos os programas também do nosso canal. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra, Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!